Saravá Jogo de Damas, Saravá todo dia, Saravá todo mundo. Obrigada por estar aqui com a gente, dando força para esse canal. A importância, não me canso de lembrar vocês a importância de se participar dos canais independentes, dos canais de YouTube, de conhecer os trabalhos, pelo menos, mas conhecendo e gostando, deixa seu like, convida as pessoas, divulga o canal, enfim, essa ajuda é primordial para a gente poder criar uma diversidade de opiniões, né? A gente sai um pouco da mídia hegemônica para vozes que correm em paralelo e precisam ser ouvidas. Esse é o objetivo do Jogo de Damas, a gente está aqui no paralelo, se fazendo ouvir. Para quem puder, a gente pede para fazer um Pix, que é o 129.307.188-97, esse é o Pix do Jogo de Damas, qualquer quantia, se intimidem, mas é pouco, qualquer quantia é bem-vinda e ajuda muito a gente. Só para avisar os seguidores, a gente está aqui já comprando uma iluminação e um microfone com o Pix dos últimos 3 meses, tá bom? E hoje eu vou conversar com uma pessoa, a gente vai falar de cultura. Esse palavrão do governo Bolsonaro, né? Educação e cultura, você fala educação e cultura, você fala Paulo Freire, você fala Lei Rouanet, as pessoas correm, né? Porque isso é quase que uma bandeira comunista hasteada na fuça, né, dos bolsominions. Mas a gente vai falar com um ator, professor, drag queen, ele é um monte de coisa. Eu, sinceramente, eu conheci ele outro dia, eu não descobri ainda o que ele é, mas ninguém precisa ser uma coisa só, né? A gente pode ser multiplural. Gustavo Bittencourt, bem-vindo, saravá, ao Jogo de Damas. Delícia, obrigado por me receber. Eu também não descobri o que eu sou até hoje, eu vou indo. Eu tô colocando no meu currículo que eu sou diletante profissional. Eu vou pulando de galho em galho. Ótimo, porque daí também não fica desempregado. Qualquer coisa a gente se encaixa. Não, tá, cabe no meu currículo. Cabe no meu currículo. Tenho conta para pagar. Gustavo, a pauta de hoje seria sobre a cultura nos tempos bolsonáricos, né? O que aconteceu, o que mudou? Já houve uma quebra, mas não tão abrupta, né, com o golpe dado pelo Temer, né? Já houve ali uma sensibilização à pauta da cultura. Eu queria saber por que a cultura assusta tanto, né, o bolsonarismo. E eu estou falando especificamente do bolsonarismo, minha amiga Inês Santos, que me perdoe, ela diz que não acredita em bolsonarismo, ela diz que existe nazismo, literalmente nazismo, mas esse nazismo representado, né, por essa horda de malucos aí, que tem medo da cultura, que tem medo da educação, que tem medo de saúde pública, que tem medo, enfim. O que assusta, né, na cultura? Por que esse tema assusta? Bom, eu acho que tem uma história de relação dos movimentos de artistas e de produtores de cultura no Brasil que sempre esteve relacionada a grandes momentos da política, né? Mesmo no enfrentamento da ditadura militar, eram os artistas que estavam ali produzindo alguma resistência. Quer dizer, não só os artistas, né? Mas a classe artística estava produzindo uma forma de lidar com a informação que não era necessariamente direta. Então, a relação com a cultura, com a censura na época era uma coisa muito engraçada, porque até não é do Brasil, mas tem um relatório de um censor na ditadura portuguesa que estava lendo como que é o nome do cara, gente? O Jorge Amado. E ele estava lendo o Jorge Amado e ele faz um relatório contando que é muito sexual, que o conteúdo tem muito sexo, não sei o quê, mas não produz nenhum tipo de conflito político, então por isso ele ia liberar. Então, muitas vezes, a cultura estava falando de coisas que eram muito proibidas, e no período da nossa ditadura, sempre a cultura estava muito aliada, muito usando o sexo de um jeito de falar de outras coisas, na pornochanchada, inclusive, né, no cinema e tal, mas não podia se tocar no assunto política, então se usava maneiras sutis de falar com as coisas. Mas o que eu acho
é que houve um projeto planejado de alguns anos de destruir as fontes de informação que não são oficiais, que não são centralizadas, né? Que é a cultura, a educação, a imprensa e a ciência, né? Enfim, e aí isso foi se criando, foi se bombardeando, e a mídia nem percebeu o que estava fazendo. Niobe. Isso é uma coisa que me incomoda muito, assim, a burrice da mídia brasileira, que depois acabou dando corda para se enforcar, porque iam bombardeando a imprensa com aquelas notícias sobre artista que fazia uma performance muito maluca, e não sei o que, sobre o professor que falou de um assunto que não podia ter falado, nossa, falou de sexo, meu Deus do céu. Então foi se bombardeando as pessoas com essas notícias que pareciam muito escalafobéticas, que nem eram, na verdade, mas o tom que se dá de denuncismo acaba criando essa imagem na cabeça das pessoas, para você não ter outra fonte de informação que não seja governo, né? Você não tem outra fonte de informação. Agora as pessoas só acreditam numa informação que vem de um único lugar, porque tudo é visto como errado, como uma fonte de informação que não é crível. Exato. Assim, como artista, queria que você me falasse como é que você reagiu a isso, né? Como é que foi qual a tua militância de resistência a esse mar de, né? Esse tsunami de desinformação, esse tsunami de destruição. Gostaria de lembrar dos ministros da cultura, que teve ministro, inclusive, com as cavalgadas das valquírias tocando atrás, com símbolos nazistas, enfim, imitando exatamente o discurso, né, nazista. O Roberto Alvim, que era um diretor de teatro que dirigiu, né? Foi ator. Dirigiu Chico Buarque. Ele dirigiu peças do Chico Buarque. Enfim, mas não, foi um desmonte gradativo. Eu acompanhei muitos desses momentos antes, assim, porque várias dessas polêmicas que aconteceram midiáticas, assim, uma foi Macaquinhos, que era uma performance de uns amigos meus de São Paulo, que eles mexiam no cu um do outro, pode falar cu, que tô falando, já foi. Pode falar. Enfim, assim. É uma performance que o assunto era o cu. E aí, justamente, enfim, mas é um grupo muito massa de vários amigos meus. Teve o Miro Spinelli, que é um amigo meu que fez uma performance chamada, esqueci o nome da performance, mas que ele tira a roupa e usa uma banha pelo corpo e tal, falando do corpo gordo, da gordofobia, que também virou meme um certo tempo. Aí o Wagner Schwartz, que foi meu parceiro de trabalho e é meu amigão, com aquela exposição lá no MON, que ele fez uma performance no MON, e aí que ele fica sem roupa e entra uma menininha, que é a filha da minha amiga Beth Finger, que trabalhou comigo 8 anos, que estava acostumada a ver os artistas tudo pelado, porque ela vivia nos camarins junto com a gente, e era normal, mas aquilo é colocado em um tom de denúncia. Tipo, estamos denunciando, olha que horror, essa criança, pedofilia, sempre apelando para o mais emocional e para o mais trágico, né? E a vida de todos eles foi mudando muito, porque eles foram atacados, eles foram processados. Tem uma amiga que fez uma peça que ela meio que fazia, era uma comédia sobre esse neoevangelismo, né, esse neopentecostalismo e tal, e eles foram processados por uma igrejinha de fundo de quintal lá de Curitiba que ganhou um milhão, um processo de 1 milhão, eles estão devendo 1 milhão, nem tem um grupo amador, coitado, não tem nem de onde tirar, estão devendo 1 milhão para a igreja. E, enfim, eu fui vendo toda essa coisa acontecendo, assim, e eu fiquei, nesses últimos anos pré-Bolsonaro, eu trabalhava num portal de dança, eu era editor de um portal de dança chamado Idança. E justamente um dia que eu publiquei uma notícia sobre macaquinhos, que eu coloquei uma foto recortadinha no formato do Facebook, não apareceu um rachinho de bunda, nada, só do jeitinho que o Facebook aprova, entrou uma renca de evangélico e começaram a denunciar o post, e aí o nosso portal, que tinha, sei lá, 40 mil seguidores, acumulados ao longo de 17 anos de dança, caiu. E perdemos a nossa base de dados, enfim, foi uma... Então eu fui vendo a progressão disso, assim, a coisa foi tomando uma proporção gigantesca, né? E aí o Queer Museu, que foi aquela exposição lá no Rio Grande do Sul,
Sim. Que aí o MBL já estava, o MBL muito bem treinado, porque o MBL foi treinado para fazer guerrilha Fidelis, digital. que era o curador, o Fidelis, que era o curador, já Era. teve aqui no Jogo de Damas. Ah, É é? Aí ele, maravilhoso. então, ele participou desse momento. A exposição em si teve muita crítica dos artistas, né? Porque é uma exposição que, enfim, que pegou muitos ícones da arte, que deixou de lado muito da produção sobre sexualidade e gênero que tinha no Brasil agora, enfim, já estava recebendo um monte de crítica, mas daí ele teve que lidar com essa enxurrada que veio, com esse tsunami de denuncismo para cima de uma exposição que era, gente, não tinha nada demais, né? O Eduardo Bolsonaro saiu com um vídeo da Lígia Clark, um vídeo de uma obra da Lígia Clark, que era uma obra interativa, que eu não lembro o nome também, que eu estou ruim de memória, mas que duas pessoas se conectam por um traje. E ele falou que aquilo era um jeito de incentivar a pedofilia, porque imagina se entrar uma criança ali, tipo, é uma mente muito torcida. Eu não sei, eu não imaginava outra coisa do governo Bolsonaro que não fosse um secretário de Cultura nazista. A gente já imaginava, já estava contando com o fim do ministério, que foi uma grande perda, né? Porque foi um ministério conquistado com tanto trabalho e que tinha avançado tanto nos últimos anos em termos de se relacionar com um processo de democratização dos meios mesmo de cultura, porque era muito longe. Quando eu comecei a fazer arte, eu comecei lá faz uns 23, 24 anos. A gente não tinha acesso para trabalhar com edital, fazer lei de incentivo. Isso aí a gente fazia tudo na mão mesmo, né? Então, teve um processo de democratização, de levar a verba em outros lugares, para outras cidades, para o interior, para projetos que não eram mega conhecidos. Então, periféricos, né? sim, então tudo isso se perdeu, assim, né? Na hora que eles resolveram acabar com o ministério, foi todo esse trabalho de construção que foi pelo ralo. E aí, com a criação da secretaria, era só para quê? Agora a gente vê que a secretaria serve para tentar empregar os filhos dele e para ser um cano de escape para os indicados do Edir Macedo entrarem, né? É isso que eles querem fazer, querem encher de religioso para controlar a cultura. Uhum. Nesse processo de desmonte, o que você construiu, né? Como que era a sua voz aí? Como é que ficou a sua voz aí nesse... Eu sei lá, eu não apito nada, coitado de mim. Eu fui fazendo o que dava para Apita fazer. sim, gente, não acredita não, que ele apita. Ele é multifuncional, ele é que nem aqueles liquidificadores que faz de tudo. Eu acho que não sei, a gente foi tudo, na verdade, baixando a cabeça, essa que é a verdade. Não vou mentir para você, porque como foi um processo de desmanche gradativo, então começou a classe artística a protestar pela manutenção do ministério. Não teve ministério. Aí se criou a secretaria, não tinha quem ficar na secretaria. Aí veio o Alvim, que era uma loucura, porque era um cara que tem uma história no teatro, um dramaturgo bastante reconhecido, mas que de uns anos para cá ele já tinha se identificado com um conservadorismo maluco, né? E tendo uma posição bem esquisita em relação a vários assuntos. E ele vem com aquele discurso nazista, literalmente, ele pega o discurso do Goebbels, ipsis literis, e enfia num vídeo com as valquírias atrás. As cavalgadas das valquírias no fundo, gente, é impressionante, né? É muito louco. Eu não sei se alguém não armou para ele, vou te falar, porque eu conheci o Alvin, eu acho ele burro, eu acho ele bem burro, eu acho que alguém falou assim, Alvin, o que você acha? E ele não topou? Sei, olha esse discurso aqui, eu acho que alguém, bom, enfim, mas a ideia era desmanchar o negócio, a ideia é ir criando cada vez mais conflito, Desmoralizar, né? Uhum. E aí cada vez mais ir rompendo com o negócio. Para mim, a hora que acabou o ministério, não tinha que ter secretaria, não tinha que ter. Porque aquilo ali tá só para constar, só para sugar dinheiro público que não está indo para nada, não está servindo para nada, além de agora a gente saber que está beneficiando um dos filhos do presidente. E para a gente ficar com essa falsa sensação de que está acontecendo alguma coisa, de que existe alguma coisa. Mas não existe mais, não existe. E isso Mas, enfim, existiu um pequeno avanço não, uma pequena surpresa que eu não contava, que o governo fosse sancionar a lei Aldir Blanc,
que tem sido importante para a gente, de alguma maneira, principalmente para a classe técnica, porque, assim, o artista plástico, o diretor, o ator, eles vão conseguindo outros jeitos, às vezes. É possível se participar de um festival, de uma mostra virtual, de um negócio assim. O técnico é aquela pessoa que está o tempo todo participando da produção e ele não tem mais o que fazer, porque nessa hora ele pode dar curso online, quem tiver essa disposição e capacidade e formação, etc. Mas o grosso do ganho dele vai pro ralo, né? Não tem o que fazer. Então a Lei Aldir Blanc tem sido muito importante. Eu não contava que fosse ser sancionada pelo governo. E é isso. Mas assim, a gente tá vai fazendo nossos negocinhos aqui, ganha uma graninha daqui, recebe doação. O que eu acho que é importante é o cabaré, porque o cabaré, que é o que eu faço, eu tenho uma parceria com uma outra drag de Curitiba chamada Guana Profunda, e a gente faz eventos para promover a cultura drag, o burlesco e o transformismo. Deixa eu só brifar. Para quem não sabe, a verdadeira identidade do Gustavo Bittencourt é Dalvinha Brandão. Ele aqui está fantasiado de Gustavo, né? Ele está travestido de Gustavo, mas ele mesmo é Dalvinha Brandão. Desculpa se eu desvendei o grande mistério da vida de Dalvinha. Então, mas aí eu trabalho como drag faz 12 anos e tenho, desde que eu comecei, tentado promover espaços para a cultura drag. Porque não tinha, quando eu comecei a me montar em Curitiba, estava uma cena muito morta, então não tinha onde fazer, eu queria fazer show, e não tinha onde fazer, então a gente foi criando os eventos para os shows acontecerem, e aí depois de alguns anos eu encontrei essa drag que estava começando, a Juana, minha amiga, que também vinha do teatro e tal, e a gente se juntou para fazer o Cabaré. Cabaré era um evento que juntava o povo da música, juntava o povo da comédia, as burlescas, e o cabaré a gente tem feito e tem sido muito bom de público, as pessoas saem muito emocionadas, porque sempre tem um caráter político muito forte, e bem no dia da eleição do Bolsonaro, a gente tinha uma apresentação, e foi uma coisa muito forte, assim, pra gente, acontecer aquilo porque a gente estava contando que ele fosse ganhar já, né, não era uma surpresa naquele momento. Mas o fato de estar todo mundo ali junto, em torno sabe, das plumas, do glamour, do exagero, do deboche, parece que dá uma motivação para as pessoas continuarem vivendo, assim. E tem sido o que me faz continuar vivendo, né? Mesmo aqui, porque eu estou no meu quarto faz 2 anos, basicamente. Mas daqui eu estou em contato com as pessoas e vendo os eventos, a gente tá nessa proximidade distante, assim. Conta pra gente um pouquinho o que é a cultura drag, especificamente. Bom, particularmente, eu faço uma diferenciação entre drag queen e transformista, tá? O transformismo é tudo que vai subverter a maneira como se vê o gênero. E isso vem além da antiguidade, vem da pré-história, né? Hoje a gente já sabe de registro de gente que vivia para além do gênero na pré-história. Mas toda a arte antiga, toda a arte clássica tem manifestações de transformismo, o teatro grego, a ópera chinesa, o teatro no, de gente que se transformava para representar um outro gênero. E não só, o transformismo não é só artístico, aí também entra o fetiche, também entra o se vestir por se vestir, também entra o transformismo político, né? No caso, quando você pega um personagem como a Elizabeth I, que ela tem que criar uma figura na cara dela para se impor como regente, né? Então, ela cria uma figura mágica, extra cotidiana, para além do normal, como uma forma de performar gênero. Então, isso daí é o transformismo que vem assim, ao longo de toda a história da humanidade. O termo drag queen é um termo mais antigo, diz a lenda que vem da época do teatro elisabetano, que tem uma facção que fala que é uma abreviação de dressed resembling a girl, vestido parecendo com uma mulher, assim.
mas é uma história que a gente não tem muita certeza, mas de qualquer maneira o termo se atribui a um movimento cultural político no final dos anos 60 nos Estados Unidos. E aí, ali o que acontecia? A gente estava naquela efervescência dos anos 60, a moda mudando muito, os movimentos sociais tomando as ruas, o design mudando, a arquitetura mudando, né? Aquela mudança geral, assim, de costumes, aquela imagem da mulher perfeita dos anos 50. Até porque os anos 60 romperam, foi a grande revolução sexual, né? Sim, tudo acontecendo. Uhum. Porque já tinha transformismo, já tinha casas meio escondidas, mas que as pessoas iam ver show. Mas a imagem da artista transformista sempre era muito ligada àquele glamour de Hollywood, aquela perfeição, aquela beleza, aquele batonzinho, aquela boquinha vermelha, rosinha, aquela pintinha, era aquela perfeição. Quando vai chegando no final dos anos 60, com a moda vai mudando, a moda vai ficando mais confortável, as linhas vão ficando mais soltas, mais cores, as drags também vão começando a pegar esses padrões de beleza e criar humor em cima daquilo, criar uma crítica àquele padrão. Então, um símbolo desse momento de transição é a Divine. A Divine não foi a única que fez isso, mas é uma figura bem importante desse momento. A Divine, quando ela começa a se montar, muita gente pensa que a Divine era, tipo assim, um acessório, uma diva inspiradora do John Waters, né? Ela, uma drag queen que trabalhava sempre com esse cineasta, John Waters, mas ela já tinha uma grande história na contracultura americana quando eles se conheceram. Eles se tornaram muito amigos, mas ela já era bem conhecida. E ela começou a se montar certinha, bonitinha, aquele corpo cheio de cinta, apertadinha, para tentar caber naquele padrão de Hollywood. Ela era cabeleireira. E nessa progressão dos anos 60, ela começa a fazer nas clientes dela uns cabelos cada vez maiores e cada vez maiores. Daí a história do Hairspray, né, o filme que eles fizeram. E ela também começa a entender que ela é maior que aquilo, que ela não cabe naquele padrão, porque ela era gorda, então ela era gorduça. Uhum. E ela vai aumentando os peitos, vai aumentando as ancas. Aquela maquiagem que a sobrancelha vinha aqui, ela raspa a cabeça e traz a sobrancelha até aqui, então é como se explodisse um padrão de feminino. Então a drag vem desse deboche, desse padrão. E aqui no Brasil, paralelamente, a gente já tinha uma história. Só que elas não se comunicavam, porque era contra a cultura não estava na mídia de massa. Então, a gente já tinha, mais ou menos na mesma época, tinha aqui a Laura Divison. A Laura começou, acho que uns 5 anos, talvez, depois da Divine. Mas tinha a Laura, a Isabelita dos Patins estava começando. Isabelita dos Patins. Tinha então, aquele ator argentino que fazia... Patrício Bisso. Hã? Patrício Bisso, maravilhoso. Doutora Olga Del Volga, maravilhoso. É dessa época, então, né? E aí foi acontecendo esse paralelo. Estava acontecendo lá essa explosão cultural, e aqui a gente tinha um movimento que a gente não chamava de drag, a gente foi adotar o termo drag aqui lá pela metade dos anos 90, mas já tinha um transformismo aqui que também já estava caindo no deboche. E que vinha muito do carnaval, porque o Brasil sempre teve uma história com o carnaval, a gente tem montação, a gente até falou disso ontem, né, que a gente conversou, montação no carnaval, a gente tem desde o primeiro carnaval de rua, no século XVII, no Rio de Janeiro, já tinha um bloco de sujos, né, então o carnaval sempre foi um jeito das pessoas poderem se expressar para além do gênero, de um jeito que elas não podem no cotidiano. Então, as drags vinham muito do carnaval, muito do circo, muito do rádio, muitos personagens de rádio que depois acabaram se tornando transformistas. Então, a gente tinha uns outros meios de descobrir esse deboche, né? E aqui, assim como nos Estados Unidos, também tinham essas casas de encontros de transformistas que se encontravam só para se montar escondidinho. Lá tem um caso muito famoso, que ficou famoso recentemente, porque ninguém sabia da existência da Casa Suzana, que eram as drags que se encontravam, passavam um fim de semana juntos para tomar chá juntas, para ficar vestidas de mulher o dia inteiro, que é uma coisa que elas não podiam fazer. E aqui tinha umas casas parecidas. Enfim, o transformismo é isso. Porque o gênero ele é muito troncho, ele deixa a gente muito limitado. Aí você nasceu com uma genitália tal, você não pode cortar o cabelo de tal jeito, você não pode usar unha de tal jeito, você não pode fazer nada. É muito chato. Então as pessoas precisam de ficção para viver. Uhum.
É verdade, é verdade. Conta para a gente agora, enfim, teus trabalhos. Para quem não sabe, o Gustavo, Dalvinha, enfim, essa turma toda aí do meu amigo, é workaholic total. Gustavo, assim, ele é imparável, né? Se a gente tem um presidente que é incomível, a gente tem o Gustavo que é imparável. A pandemia não conseguiu paralisar o Gustavo. Queria que você Ai, contasse aí conseguiu das sim, suas... amiga. Eu sou muito preguiçoso. Só que daí tem umas épocas que daí começa a acumular um monte de atividade. Mas se eu pudesse, eu só ficava dormindo e assistindo Star Trek a noite inteira. Todos os dias. Mas bom, então, Conta tá, eu aí que tem comecei. projetos que estão sendo aí colocados de pé. Tem. Bom, então é isso. Eu sou drag queen há 12 anos, sou da Alvinha Brandão, mas eu comecei no teatro. Aliás, tem um canal da Alvinha Brandão, né? Tem um canal, Tem. depois a gente coloca aqui a legenda, para as pessoas entrarem, darem likes, curtirem, se inscreverem no canal. E tem vários tipos de conteúdo lá. Tem umas entrevistas maravilhosas que eu fiz no consultório da Dalvinha, com personalidades incríveis ali, e que foi muito massa. Tem o Debatão, que é um programa de debate que eu faço, que é maravilhoso, super divertido. Mistura game show com debate. Mas, enfim, tem coisas legais para ver, assim. Bom, eu comecei no teatro, faz lá pela metade dos anos 90, e chegou num ponto que o teatro não me satisfazia, porque eu achava ruim aquela relação, eu achava chato as pessoas sentadinhas no escuro assistindo uma pessoa falando lá em cima do palco, achava muito... Opa, já estamos no final! Socorro! Enfim, a Essa é relação boa. era muito hierárquica, e aí me irritou. E aí eu me aproximei da dança, uma época, me aproximei de 7 artistas da dança, da performance, do audiovisual, fiz parte de um coletivo chamado Couve-Flor, por 8 anos, e aí, uma época eu estava em Salvador, dirigindo uma artista maravilhosa lá, chamada Paula Alice, e aí foi a época que eu entrei em contato com o transformismo, mais diretamente. Eu já conhecia, desde os anos 90 eu frequentava as boates, conhecia as drags e tal, mas eu morria de vergonha, não queria fazer aquilo. Eu achava, não tanto de representar um papel feminino, porque eu já era muito viado, eu já tinha essa fama, então isso não lembro da minha vida, mas porque eu considerava um trabalho intelectualmente inferior. Eu achava meio bagaceiro ser drag, era para quem quer só chacoalhar o cabelo, mas não pensa o mundo, né? E depois, quando eu fui conhecer essa cena drag de Salvador, foi a época que eu comecei a ver a importância que aquilo tinha na vida das pessoas. E aí, quando eu voltei para Curitiba, eu estava doido para fazer e não tinha onde fazer. E aí eu fui criando eventos, oficinas, coisas para motivar as pessoas a voltarem a fazer, assim. E aí é isso, e aí tô aí, até agora. E aí agora eu tô, mas só que como drag, o que me interessou no teatro no começo era a possibilidade de fazer muita coisa. Porque eu gostava de escrever, eu gostava de atuar, eu gostava de dirigir, eu gostava de fazer luz, eu gostava de produzir material gráfico, eu gostava de fazer assessoria de imprensa. E a drag de volta eu encontrei com isso, porque agora eu faço tudo, né? Eu tô tentando aprender a costurar, tô cantando, tô fazendo um monte de coisa, e dirijo espetáculo e organizo as bichas para fazer o negócio. Então, é isso, fazer tudo. Seus projetos para 2022. Bom, então o que está Eu bem sei que marcado tem novidade. vem. Bom, antes de 2022 eu tenho uma estreia prevista para 7 de dezembro no Centro Cultural São Paulo. Eu estou dirigindo um monólogo da minha amiga Leonarda Glick, que é atriz, dramaturga, diretora de teatro também. E a gente vai ser lá com público, eu vou ver público de volta, eu estou super empolgado com isso, e dirigir a Léo é muito maravilhoso, já fiz isso antes. Tô para lançar meu álbum, que se chama O Amor é uma Invenção da NASA para Vender Travesseiro, que vai ser pelo começo do ano que vem, não sei exatamente a data, mas tá ficando muito massa, tá ficando um álbum tipo que eu gostaria de ouvir. E que mais? E o consultório sentimental da Dalvinha, que começou como uma live que eu fazia no Instagram, acabou virando um programa de entrevistas, e agora a gente tem uma graninha para poder fazer com uma produção melhor, então a gente selecionou 6 pessoas para falar da cena artística LGBTQIA+, no Brasil, de perspectivas diferentes, e vamos fazer entrevistas com essas 6 pessoas no início do ano também. E é isso, acho que tá isso, tá Só por aí. isso, né, gente? Só isso. Eu queria só te lembrar que o Jogo de Damas
né? Eu e o Daniel ficamos aqui em São Paulo, então quando você vier lançar, por favor, nos avise, a gente faz uma chamada aqui, se possível a gente faz até uma segunda entrevista, porque vale a pena para divulgar. Queria te agradecer imensamente, Gustavo, assim, eu conheci o Gustavo ontem, e ficamos melhores amigos, eu, pelo menos, para mim, eu curti muito a conversa com ele ontem, teve um encaminhamento diferente até, mas, assim, eu curti muito, quis muito conhecer, porque eu me encantei pela Dalvinha, que antes de conhecê-lo, quando me propuseram fazer uma live com o Gustavo, me apresentaram os vídeos de Dalvinha Brandão. Então, eu convido todo mundo, a Poli vai colocar aqui embaixo, né, o endereço do canal no YouTube. Queria agradecer você imensamente, as portas estão abertas, um grande saravá para você. Eu que agradeço. Eu fiquei super feliz com o convite. Eu adorei conversar com você também, adorei a gente se conhecer. E quando estiver em São Paulo, a gente já tá no tempo da gente poder marcar uma cervejinha, acho que já tá dando. Já. Eu já fui almoçar com amigos esse fim de semana, todo mundo protegido, distanciado, mas já deu cervejinha, já deu um almoço, já fizemos um samba, foi ótimo. Querido, mais uma vez, muito obrigada pela tua generosidade. O Jogo de Damas agradece quem nos acompanhou, quem vai divulgar, quem assina o canal, quem convida as pessoas para entrarem nesse canal. Domingo, gostaria de lembrar, domingo, 2 de outubro, é o dia do Fora Bolsonaro, Dia Nacional do Fora Bolsonaro. Vista sua roupa de Fora Bolsonaro, dê seu grito de Fora Bolsonaro, buzine Fora Bolsonaro. A gente quer esse país de volta, a gente quer esse país inteirinho de volta. Eu não quero ele em frangalhos, eu não quero ele arrebentado, eu quero ele inteirinho. E para isso acontecer, a gente precisa botar a boca no trombone. Então, não se esqueça, domingo, vista vermelho, vista verde e amarelo, vista o que você quiser, vai pelado, mas é fora Bolsonaro. Saravá todo dia, saravá todo mundo. Até a próxima. Valeu! A gente não pode terminar esse vídeo do querido Gustavo Bittencourt sem conhecer a famosa, a incomparável, a inimitável Dalvinha Brandão. Com vocês, Dalvinha Brandão. Tô numa luz boa, eu não fiz essa maquiagem à toa. Tô bem? Então vamos lá, tô pronta. Seja o que Deus quiser. Opa, tá coisando. Então meu nome é Dalvinha Brandão, pra quem não me conhece, meu plano é entravecar o mundo, gente. Tá? Eu sei. Você me quer como um troféu, me deixa embora desse motel, yeah. Sai daqui, sai de uma vez, da minha vida de uma vez, porque você me prende nas algemas do amor. Sai daqui.